Olá, você é aluno do meu curso, seja muito bem-vindo a mais um Meu Curso Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber para bater um papo com a gente o professor Fabrício Bolzan. Ele que é doutor em Direito Constitucional, especialista em Direito do Consumidor, professor de diversos cursos de especialização, advogado, tanto na área de Direito Administrativo quanto na área de Direito do Consumidor. Professor Fabrício, prazer, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Cristiane. Posso chamar de Cris, né? Grande Cris, uma alegria estar aqui novamente ao meu curso, falando de um tema tão relevante como é esse que nós vamos tratar hoje. É verdade. Você que não é aluno da nossa pós, saiba que ele está conosco, ele dá aula em diversos temas e especificamente hoje a gente vai falar de planos de saúde e contrato de seguro. E para a gente não perder tempo, eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Professora, a gente sabe que o princípio do rompimento com a tradição do Código Civil exerce bastante influência nas relações de direito do consumidor. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre isso e especificamente falasse também do Pacto Sunt Servanda. Esse tema é muito interessante, Cris, porque envolve até um julgado um tanto quanto recente do STJ, né? O ministro Salomão entendeu que os contratos de plano de saúde não estão obrigados a cobrir tratamentos além do previsto no rol da ANS. E um dos fundamentos desse julgamento é exatamente esse. Está previsto no contrato. Pacta sunt servanda. E aí eu questiono, né? O nosso colega que nos ouve, a querida Cris, será que é possível aplicar a pacta sunt servanda numa relação de consumo? Porque quando a gente fala em relação de direito civil, em que a pacta sunt servanda deve ser aplicada, a gente fala em relação entre duas pessoas iguais, em posição de igualdade. Na relação de consumo há uma disparidade muito grande. De um lado há o fornecedor, que é o detentor do monopólio dos meios de produção e informação, e do outro lado há o vulnerável consumidor. Então não dá para querer aplicar um princípio originário do Código Civil a uma relação de consumo, como é o caso da Pacta Sunt Servanda. Então, com todas as devidas vênias ao ministro Salomão, nós somos contra essa posição, porque realmente vai contra princípios básicos das relações de consumo, dentre eles o que você disse, rompimento com as tradições privatistas do Código Civil. E um deles é exatamente a não aplicação da Pacta Sunt Servanda nas relações de consumo, por causa dessa desigualdade que existe nas relações entre consumidor e fornecedor. A gente fala muito da questão da hipervulnerabilidade do consumidor. Eu acho que é por conta dessa desigualdade, né? Exatamente. Em especial neste caso, Cris, porque quando a gente fala em plano de saúde, a pessoa quando precisa do plano de saúde e tem uma recusa de tratamento, ela fica numa condição de maior vulnerabilidade. Então, o doente já é um hipervulnerável por si só. Quando ele tem uma negativa como essa, a aflição psicológica que é aplicada a esse doente, ela aumenta muito, né? Então, eu sou favorável, inclusive, a danos morais num tipo de recusa como essa, mas que na prática, infelizmente, também não são todos os juízes que reconhecem. Falam que inadimplemento contratual não é causa de dano moral, sem pensar em todo o transtorno, né, em todo o abalo psicológico que uma recusa como essa acaba causando ao consumidor. Porque a gente está falando de vida, né? Exatamente. Pensar nisso. E fazendo um link até com a nossa próxima pergunta, as cláusulas contratuais, então, exatamente por conta dessa hipervulnerabilidade do consumidor, elas têm que ser interpretadas de uma maneira muito mais favorável ao consumidor? Sem dúvida, está expresso isso no Código de Defesa do Consumidor, interpretação mais favorável ao consumidor. Então não precisa ter ali pegadinha, não precisa ter ambiguidade. Se você lê o Código Civil, a interpretação mais favorável, ela exige mais requisitos do que o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não exige requisito nenhum. O texto que está lá, na sua íntegra, ele deve ser interpretado em benefício da parte mais fraca, que é o vulnerável consumidor. É incrível, né? E eu acho que na prática a gente vê uma série de ações, né? Nesse Muito. sentido. Inclusive, neste caso, o contrato de plano de saúde, ele cobre o tratamento de câncer. Ótimo. O consumidor está tranquilo. Vem o diagnóstico triste de que ele está com câncer. Ele continua tranquilo. Bom, o meu contrato cobre. Ah, mas tem uma cláusula lá que diz que não vai cobrir tratamentos fora do rol da ANS. Isso é cláusula nula de pleno direito. Está fora de qualquer viabilidade de legalidade. Não tem nenhuma justificativa que eu não rebata diante das contestações feitas pelos planos de saúde nas ações que a gente entra buscando liminar
contra plano de saúde para viabilizar tratamento oncológico, por exemplo. Tratamento oncológico hoje no país, Cris, de ponta, só por meio judicial. Quer no setor público, quer no setor privado. Não tem como. Convênio bom, convênio intermediário, convênio ruim. Chegou no tratamento de ponta, em que a média de medicamento, a caixinha, para um mês, é de 30 a 50 mil. A gente já teve casos, Cris, de entrar em juízo para postular uma caixinha por 250 mil reais. Uma caixinha. Então, assim, não tem hoje tratamento de ponto oncológico que, infelizmente, o paciente consiga na via extrajudicial, na via administrativa. Infelizmente, ele tem que contratar um advogado para conseguir buscar essa liminar e salvar a sua própria vida. E aí a gente consegue cada vez mais assoberbar o judiciário, que já é tão sobrecarregado, sendo que, na verdade, ele acaba sendo reformada essa decisão, né? Tanto no tribunal quanto até no STJ. Exatamente. Ainda prevalece essa posição de que o rol é exemplificativo, esse rol taxativo mitigado, que foi a decisão do Salomão e da segunda sessão do STJ, não é uma decisão vinculante. E eu posso falar, Tribunal de Justiça de São Paulo, nenhuma ação a gente perdeu com base nisso. Claro que a gente até ensina na aula informações que devem conter na petição inicial para conseguir eliminar. Exatamente, porque essa decisão, que pese não seja vinculante, tem muito juiz que pode concordar e acabar decidindo conforme ela. Então a gente já monta a petição inicial com as exceções que o próprio STJ fez numa decisão que nem é vinculante, para deixar o juiz mais à vontade para conceder a liminar para a gente. Então, mesmo não precisando, a gente faz um trabalho ali mais completo para dizer, olha, juiz, é um tratamento que já foi tentado convencional e não deu certo, é um tratamento que não tem no rol da ANS com eficácia para esse paciente, relatório médico bom, estudo científico que o médico indica para a gente para ajudar a instruir a ação. Então, tem uma série de requisitos que a gente trabalhou aqui na aula de hoje na pós, para o consumidor conseguir eliminar e para o juiz ficar à vontade. O trabalho do advogado é esse, né? Facilitar ao máximo a vida para o juiz decidir. Então, eu não quero glória, eu quero eliminar. Então, juizão, aqui a bola para você cortar no ângulo, entendeu? Então, essa é a nossa função. Isso é bastante importante. Falando um pouquinho do rol taxativo da ANS, que foi tão polêmico ano passado, eu acho que todo mundo tem alguma situação peculiar que foi afetada por isso, ou conhece alguém que tinha um tratamento e depois foi descredenciado. Como proceder num caso como esse? Conforme eu disse, Cris, aqui em São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Justiça sempre foi muito firme em manter a interpretação de que o rol era mínimo, rol exemplificativo e não taxativo. E no final do ano nós fomos agraciados com a Lei 14.454, que alterou a Lei 9.656, que é a Lei dos Planos de Saúde, e que deixou claro ali que é um rol mínimo, é um rol básico, é um rol exemplificativo. Então, em que pese os planos de saúde insistirem com essa tese de que é rol taxativo, inclusive já tem decisão do STJ, a decisão não é vinculativa e a lei agora reforça a teoria que sempre prevaleceu na jurisprudência, inclusive do STJ, de que o rol de tratamentos da ANS é um rol mínimo, é o básico. Pode e deve cumprir outros tratamentos prescritos pelos médicos, desde que a gente tome aí esse cuidado de mostrar para o juiz requisitos, para o juiz ficar à vontade para dar liminar. Ou seja, não tem tratamento no rol que é capaz de salvar o paciente, os tratamentos do rol já foram utilizados sem eficácia e a única medida para salvar a vida desse paciente é a imposição desse novo tratamento. Um bom relatório médico, sem sombra de dúvidas, ajuda muito a conseguir essa liminar. Então esse rol não é estanque, a gente tem brechas aí para conseguir. Sim, sem dúvida. A lei alterou para dizer que é exemplificativo. Então, sempre tem a briga, tem a discussão, e foi isso que eu falei na aula da pós de hoje. A importância de uma boa petição, a importância do advogado estar capacitado para fazer um bom trabalho para o juiz sentir a vontade de conceder aquela liminar. Não é só o direito. Ao longo desses 22 anos de carreira, eu entendi que não é só a teoria.
em que pese ter livro, em que pese ser acadêmico, mas você tem que ter a estratégia correta para convencer o juiz. E não há estratégia melhor do que deixá-lo à vontade, com todos os documentos possíveis e imagináveis, para ele conceder uma liminar e salvar uma vida. Se você ainda não é aluno da nossa pós-graduação em Direito do Consumidor na era digital, tá aí um ótimo argumento para vir a ser. O professor Fabrício deu essa aula para a gente. Professor, para a gente terminar essa pergunta, e depois eu vou até adentrar em alguns outros temas, como que a gente consegue hoje conjugar a liberdade contratual e a função social do contrato? Que tanto se fala e já foi banalizada a questão da função social do contrato. Eu costumo dizer, assim como o Flávio Tartucci e outros doutrinadores, que a função social do contrato é um limitador da liberdade contratual. Você tem liberdade até o ponto de não afetar a função social do contrato. Exemplo que afeta a função social do contrato: desvantagem exagerada para uma das partes. Que acaba sendo sempre em prol do plano de saúde. Exatamente. Então, por exemplo, eu não posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor numa relação com grandes empresas. Microempresa, empresa de pequeno porte, é pacífico que eu posso aplicar. Teoria finalista atenuada prevaleceu no STJ. Mas uma grande empresa que contrata com um plano de saúde, eu não posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E aí? Como é que eu faço? Aplico o 421 do Código Civil, que fala exatamente isso. A liberdade de contratação está limitada ao cumprimento da função social dos contratos. Então, tem liberdade? Tem. Entre grandes empresas? Sim. Mas não dá para gerar uma desvantagem exagerada para uma das partes e uma vantagem excessiva para outra parte. Porque aí nós temos uma liberdade que feriu a ordem jurídica. Ela quebrou a função social do contrato. E aí esse contrato, ele é abusivo, ele é ilegal e dá para ser contestado. Então teve um caso no escritório disso. É muito comum o plano de saúde querer cobrar 2 meses de aviso prévio quando você quer sair do contrato. Aviso prévio. É declarada inconstitucional essa resolução, que tinha uma resolução dessa da ANS, foi declarada inconstitucional e eles continuam cobrando. Bom, para consumidor, pessoa física ou microempresa, empresa de pequeno porte, a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor. Agora, se é uma grande empresa, como é que faz? A gente conseguiu liminar de não pagar e também procedência nessa ação, está indo em sede de, acho que vai para recurso especial agora, a gente ganhou em segundo grau também, mas batendo nisso, quebrou a função social do contrato. Além de se pautar numa norma que foi declarada inconstitucional, uma resolução da ANS, gera uma desvantagem muito onerosa pro cliente, que é uma grande empresa, mas tem 300 funcionários. Imagina 2 meses de aviso prévio de 300 funcionários. É muito dinheiro. Estava na casa do 1 milhão ali. Então, assim, a gente vem conseguindo ganhar, mesmo quando não dá para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, dá para defender e atingir o mesmo resultado, nos pautando pelo Código Civil, pelo Código de Processo Civil e até pela Constituição Federal. E a própria lei 14.000, né, aqui? Exatamente, 14.454, que alterou a Lei 9.656, a Lei dos Planos de Saúde. Conta um pouquinho para mim a sua trajetória profissional. O senhor é autor de livros, eu esqueci de falar isso na sua apresentação, professor de diversos cursos. Conta para nós um pouquinho como foi sua trajetória, como é que enveredou para o mundo da docência e também para a área de direito do consumidor e administrativo. Tá, muito bacana essa pergunta, porque eu sempre quis ser professor, Cris. Então, eu lembro que eu estava no último ano da faculdade e eu falei com um grande professor meu na época, o professor Pedro Franco de Campos, que é professor de curso preparatório também. Professor, eu quero dar aula. Ele falou, então, você não quer concurso? Eu queria concurso na época. Então, estuda para concurso primeiro. Procuradoria. Isso. Estuda para concurso primeiro, porque aí você vai ter uma visão geral do direito. Né? A gente descobre quando estuda para concurso que o direito é uma coisa só, né? Existem disciplinas para o ensino didático, mas o direito é uma coisa só. E aí você vai conseguir dar aula melhor. Foi o que eu fiz. Eu me preparei para concurso, fui procurador concursado do município de 2003 a 2009, quando eu pedi exoneração para me dedicar à vida acadêmica. Em 2005, eu comecei a dar aula no sistema telepresencial, onde eu conheci o professor Marco Antônio, o professor Darlan, grandes amigos. E aí eu comecei a me especializar. A minha primeira especialização em Direito do Consumidor foi logo que eu me formei, foi em 2001. Mas a segunda já foi em Direito Administrativo pela PUC, e aí mestrado e doutorado também pela PUC. E eu, como eu sou especialista em consumidor e administrativo, eu escrevo o Manual de Administrativo e o Direito do Consumidor Esquematizado. Não poderia continuar no cargo de procurador?
E Então, a docência não é possível? poderia, mas era em outro município. Entendi. E aí eu não conseguia manter. Era uma época que o curso que eu lecionava junto com o professor Marco Antônio e o professor Darlan estava bombando, e aí a gente acabou optando por abrir mão da procuradoria. Tempos bons. Tempos bons. Mas assim, eu gosto muito de dar aula, Cris, e a advocacia ela é muito, muito rica pro conteúdo de aula e pro conteúdo de livros. Vivência. Então, eu tento sempre trazer a teoria e a prática, porque em especial em pós-graduação, acho que é essa a finalidade, né? Exatamente, a habilidade. O aluno já se formou, já tem um conteúdo mínimo teórico, mas como aplicar isso na prática? Advogar é difícil, é muito difícil advogar. Então, às vezes, a estratégia é tão boa ou mais importante do que aquele conteúdo teórico. E aí eu sempre tento fazer tudo, né? Eu tento dar um pouco de aula, que eu parei um pouco, né, com preparatório, eu estou mais em pós, por conta do escritório, mas eu amo dar aula, então eu não consigo deixar de dar aula. Então eu dou aula, eu tenho mantido as edições dos meus livros e a advocacia, que o escritório consome a gente demais. Também. Mas que bom que o senhor está sempre aqui conosco pra gente. Pô, para mim é uma honra, Cris, uma alegria. Que bom. Obrigada por esse bate-papo. Quero que o senhor termine aí fazendo um convite para que os alunos venham fazer a pós-graduação conosco. Mais uma vez, queria muito agradecer a gentileza de sempre e a didática que o senhor imprime tanto na nossa aula. Imagina, eu que agradeço, Cris. Com certeza, venho convidá-los, porque é uma pós-graduação que tem esse viés, né, teórico e prático, com grandes nomes do direito do consumidor, e já estamos aqui há alguns anos lecionando, então é a prova do sucesso, né, Cris? Nossa, Às vezes a gente dá aula numa pós e nunca mais é chamado. Aí você fala, será que não gostaram? Não, acabou a pós. E aqui não, aqui todo ano a gente é chamado, é sempre uma alegria participar do meu curso, a essência daquele curso de muito sucesso que a gente trabalhou tá aqui, né? Então, assim, por isso que é um sucesso o meu curso, e é uma honra sempre estar ao lado de você, Cris, do Marco Antônio, do Darlan, dois grandes amigos, e espero mesmo encontrá-los em breve aqui na nossa pós do meu curso Direito do Consumidor na Era Digital. Obrigada, professor Fabrício. Obrigada a você que está aí conosco e venha ser nosso aluno. Até a próxima.